Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Seja bem-vindo ao Café com Deus, um tempo de meditação e reflexão na palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente nesta manhã. Eu aqui, Bispo Edson, para mais um tempo com você, estudando, lendo, discutindo, pensando, refletindo a respeito da palavra de Deus. Capítulo 15 de Provérbios. Hoje eu vou ler apenas o versículo 1, que praticamente está aqui o cerne de todo este capítulo, que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Fúria, rispidez e ira. São três sentimentos, três atitudes. A fúria, uma pessoa que age de forma ríspida, ou então alguém iracundo. Nós vamos pensar um pouquinho e refletir um pouco a respeito disso. Eu não sei você, mas eu já sofri muito com isso. O meu temperamento já me levou a situações muito complicadas na minha vida por conta disso. Eu particularmente quero dizer que eu tive problema com isso no começo da minha caminhada cristã e por muito tempo ainda tive muita dificuldade para lidar com o meu temperamento, com a ira, com a fúria, com a rispidez, porque isso era inerente ao meu ser e eu não gostava muito disso, mas infelizmente vivia tropeçando neste problema. Pois bem, mas e aí? Como mantermos o controle emocional? Como não sermos alguém dominados pela ira, alguém explosivo, alguém que não consegue agir de forma racional? Ontem, na escola, eu tratei de uma situação muito interessante. Dois garotos que começaram brincando, dois amiguinhos que começaram brincando e terminaram se agredindo um ao outro porque tiveram uma explosão de ira. E isso acontece não só com crianças, mas principalmente com adultos. Pessoas racionais, pessoas maduras, pessoas que deveriam ser equilibradas, pessoas que deveriam exercer o controle, o domínio próprio, mas acabam tropeçando na ira. Por quê? E eu te explico o porquê disso. Porque muitas vezes nós alimentamos muito a nossa carne e pouco o nosso espírito. O ser humano tem a mania de alimentar a carne o tempo todo, mas tem grande dificuldade de fazer coisas que fortalecem e dão força para o espírito. E aí com isso elas acabam sendo dominadas pelas obras da carne quando deveriam ser totalmente guiadas pelos frutos do espírito. Obras da carne que a ira, a cólera, tantas coisas ruins que destroem a nossa vida. E deveríamos ser, na verdade, guiados pela mansidão, pelo domínio próprio, pela temperança, pelo amor, e muitas vezes não somos. Então, o autor de Provérbios está nos ensinando a aplicarmos os princípios de sabedoria deste capítulo nas nossas vidas. Quando nós lemos do versículo 1 ao versículo 4 e o versículo 18, nós vamos entender que a raiva só gera mais conflito. Quando você olha para esse capítulo e olha com atenção para esses versículos, você vê que alguém que reage com ira, alguém que reage com rispidez, alguém que reage com fúria, nunca conseguiu resolver o problema. Sempre complicaram ainda mais o conflito, sempre agravaram ainda mais a guerra, a situação ruim. O contrário também é verdadeiro, porque pessoas que reagem com mansidão, com amor, com domínio próprio, acaba gerando gentileza, acaba gerando uma quietude no outro, um desarme no outro, porque quando nós respondemos de forma branda, a própria Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor. Então, quando nós reagimos de forma branda, nós desviamos o furor, nós anulamos o furor, nós desmantelamos, nós desarmamos a ira, a cólera e o furor. Então, se você se vê em discussão, a melhor coisa
é se afastar até que você consiga controlar a sua ira. É uma loucura um casal conversar quando os dois estão irados ou um dos dois está irado. A melhor coisa é se afastar, espera o outro se acalmar. Espera o outro se acalmar. A Bíblia tem um versículo que diz que fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. E conversar com o outro irado, com o outro cheio de fúria, é você ir de frente com o mal. Vai dar ruim isso aí, não vai dar certo. Então, todos nós, na verdade, em algum momento das nossas vidas, e isso, tanto até eu como você, todos nós corremos o risco de no dia a dia nos irarmos com situações. Até com situações de injustiça, muitas vezes nos iramos, nos revoltamos. Só que nós precisamos entender que este sentimento, ela é uma emoção negativa. Mas é natural, mas pode ser controlada. Tanto é que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo escreve isso na sua carta aos Efésios. Porque quando nós nos iramos e não nos controlamos, isso só piora a nossa situação. E aí a pergunta é, até quando nós vamos ser dominados pela ira? Até quando nós vamos ser dominados por um sentimento de raiva? Porque não temos mais desculpa para isso. A Bíblia não nos autoriza a tal. A Bíblia não nos permite tal coisa. A Bíblia diz que nós temos que ser dominados pelo fruto do Espírito. Que a ira, a cólera é obra da carne. Então fica claro e notório que se eu ainda continuo agindo o tempo todo na ira, na cólera, é porque eu estou tendo uma vida carnal. Eu não ando buscando a Deus e muito menos o Espírito Santo de Deus. Porque quando eu ando buscando ao Espírito Santo de Deus, certamente eu vou manifestar na minha vida os frutos do Espírito. Porque nós temos que buscar isso. Entenda, queridos, uma vez que você perde o controle e começa a dizer palavras afiadas como uma espada, você vai machucar, ferir pessoas, causar um estrago que talvez nunca mais você consiga reverter. Quantos casamentos destruídos, quantos filhos com suas vidas destruídas, quantas pessoas com suas vidas destruídas, porque o outro não soube ter controle e domínio próprio com as suas palavras. Então, se você estiver com raiva, mas você estiver sob controle, você não só vai conseguir vencer aquela situação, mas você vai poder, conversar, resolver a situação de forma calma, de forma tranquila. Eu falei com os dois meninos, vocês estavam brincando de futebol e se descontrolaram e se agrediram. Vocês não sabem que no futebol é um jogo de contato, um jogo onde a gente se toca fisicamente, tá trombado e tal? Sim, sabemos. Eu falei, então, já vocês começam a brincar sabendo disso, não sabe? Sim, sabemos. Eu falei, no jogo de futebol, quando um jogador agride o outro, o que acontece? Leva cartão vermelho. Eu falei, então, e aí? Vocês merecem o quê? Um cartão vermelho. Eu falei, então, cartão vermelho não é repreensão? Vocês acham que está certo isso? Sabe, queridos, nós temos levado muito cartões vermelhos do Espírito Santo nas nossas vidas. Só que não temos parado para refletir no que isso tem causado. Talvez hoje você precisa parar e ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida. Mudar isso. Fazer exercícios de domínio próprio, sabe? Tentar se controlar. Procurar ter conversas francas e particulares com as pessoas que precisam e considerar todos os conselhos que eu tenho te dado nesse estudo de Provérbios e pedir ajuda muitas vezes. Sabe, queridos, se você tem um temperamento colérico e sanguíneo, eu te aconselho, porque eu já passei por isso, invista tempo em estudar mais sobre o tema.
a ler sobre o tema, a refletir sobre o tema, de repente até buscar ajuda psicológica para isso, porque isso não é natural. Não é natural alguém viver zangado, brigando, o tempo todo irado. Isso não é saudável, isso não faz bem. Então busque ajuda, porque isso será cura para os seus ossos e cura para a tua alma. Pai, que esta palavra nesta manhã toque as vidas. Pai, que nós venhamos ser dominados e guiados pelo Teu Espírito Santo e jamais pela carne, jamais pelas obras da carne. Que esta palavra nesta manhã possa de fato, Senhor, gerar transformação, consciência na vida dos Teus filhos, para que os casamentos se tornem melhores, mais leves, que os relacionamentos entre patrões e funcionários se tornem mais leves, que os relacionamentos entre pai e filho se tornem mais leves do que tem sido até aqui. Toca, cura e liberta os teus filhos nesta manhã. É a minha oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.